falar do movimento que compreende a produção literária do século XVIII na Europa e no Brasil, o arcadismo. Mas antes, vamos às ruas conferir o que os nossos telespectadores conhecem sobre o assunto. Ei, você sabe o que é o arcadismo? Ih, moço, não sei não. Você sabe o que é o arcadismo? Sei não, acho que é alguma coisa de Europa, história, mas não tenho a menor ideia. Sabe o que é o arcadismo? Não, sinceramente não sei. Muito obrigada. Também conhecido como neoclassicismo e setecentismo, o arcadismo surgiu em 1756 na Europa com a fundação da Arcádia Lusitana, movimento de reação ao barroco. Os autores árcades buscavam distanciar do barroco, restabelecendo o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista, rompida pelo período da Contra-Reforma Protestante. Dessa forma, recuperando gêneros, formas e técnicas clássicas. Os preceitos árcades foram determinados pela Revolução Intelectual dos séculos XVII e XVIII. Por isso, o iluminismo foi uma importante influência. O movimento iluminista defendia o maior uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Baseia-se nas ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. O projeto literário do arcadismo, princípios que nortearam a literatura do século XVII. O projeto literário árcade se baseava no bucolismo, ou seja, a recriação da vida no campo, fazendo muitas referências à terra e ao mundo natural, prezando a exaltação da natureza. Também é importante ressaltar a retomada dos valores clássicos, baseados principalmente nas ideias aristotélicas, uso de esquemas ritmos graciosos e aspectos classicistas, enfatizando a ciência e a razão. A produção artística era mais simples e espontânea. Os autores assinavam seus trabalhos com pseudônimos pastoris, realizando o ideal da mediocridade dourada. Outras características do projeto literário são a idealização da mulher amada, fingimento poético e universalismo e temas épicos. A retomada dos valores clássicos esteve relacionada a alguns aspectos voltados para os postulados classicistas, sobretudo manifestados por alguns clichês, apresentados a seguir. Gere urbem, que significa fugir das cidades. Os árcades buscavam uma vida simples, próxima da natureza, longe das confusões urbanas. A alternativa era mudar-se para os prados e campos. Inutilia truncate, que significa cortar o inútil. As inutilidades eram cortadas, a linguagem era depurada, sem exageros ou rebuscamento da poesia barroca. Carpe diem, que significa aproveitar o dia, viver o momento com grande intensidade. Foi a atitude assumida pelos poetas pastores que acreditavam que o tempo não parava e por isso deveria ser vivido plenamente em todos os sentidos. Locus amoenos, que significa lugar ameno. A natureza era vista como um lugar que proporcionava equilíbrio e paz interior. Aurea mediocritas, que significa equilíbrio do ouro. Os poetas, auto-intitulados pastores, exaltavam a vida simples, equilibrada, espontânea e humildade. Para ser feliz, bastava estar em comunhão com a natureza. O movimento árcade compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Neste período, ocorreram profundas mudanças no contexto histórico mundial. Com a independência dos Estados Unidos, em 1776, abriu-se caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciava a Inconfidência Mineira em 1789. Esse movimento buscava a independência do Brasil em relação a Portugal e incentivava o desenvolvimento industrial e comercial no Brasil. Além disso, o país vivia o despotismo esclarecido de Marquês de Pombal, devido a influências iluministas. Segundo o crítico Alfredo Bozzi, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois momentos do arcadismo do Brasil, o poético e o ideológico. O primeiro momento foi o ideológico, influenciado pela filosofia presente no iluminismo, com a valorização da razão, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. O segundo momento foi o poético, marcado pelo retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. No Brasil, o arcadismo teve influência da filosofia francesa, inspiração nos modelos renascentistas, tom de confissão nos textos, racionalismo e pastoralismo e a idealização da mulher amada. Eles utilizavam também apelidos, fingimento poético, objetividade nas escrituras, linguagem simples e temas épicos, e além disso, representavam um estado de espírito espontâneo no âmbito de sentimentos. Outras características são a ênfase do bom selvagem, de Rousseau, os ideais nacionalistas da pré-independência e a sátira sobre a exploração portuguesa, a corrupção de colônias, as conturbações da época. Produção literária de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga.
Cláudio Manuel da Costa nasceu em Minas Gerais em junho de 1729. Produziu poemas com temática pastoril, com estrutura perfeita de soneto, além de trazer reflexões sobre a vida, sobre a moral e sobre o amor. O poeta Árcade usava o pseudônimo de Clausécio Saturno e sua musa inspiradora era Anice. Sua obra lírica foi influenciada pelo classicismo português, mas ainda tinha alguns resíduos do barroco. Os temas mais comuns de sua poesia são o sentimento amoroso e a descrição da natureza. É frequente em seus textos uma tentativa de conciliação das características do arcadismo e a paisagem mineira. Mas, apesar dessa identidade com a região mineira, mostra em vários momentos um grande apego à metrópole portuguesa. A paisagem mineira aparece em sua obra através de referências à natureza áspera da região, com palavras como pedras, rochedos, penhascos e penhas. Sua poesia é rica e elegante, sem banalidades e ostentações. É considerado o poeta neoclássico mais completo, pois ainda que nem sempre tenha realizado a melhor poesia, tinha clareza de como devia ser feita. Escrevia ao estilo petrarquiano, ou seja, por meio de fórmulas de composição, que se valem da organizações de frases e ritmos, sempre tendo a natureza como testemunha. Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido como Dirceu, nasceu em Portugal, na cidade de Porto. Ele utilizava de pseudônimos em sua obra, como em sua obra satírica vinculada à figura do governador da capitania de Minas Gerais. Sua principal característica era a exaltação da natureza. Também apresentava desejo pela vida simples, em contato com a natureza, o bucólico e o pastoril. O romantismo sentimentalista também marcava presença, já que Gonzaga fazia muitas declarações para sua amada nos poemas, que supostamente era Maria Dorotéia Joaquina, que o autor conheceu em 1782, época que retornou ao Brasil como ouvidor dos defuntos e ausentes de Vila Rica. Agora, vamos analisar parte do poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Sua principal obra são as liras de Marília de Dirceu, inspiradas em seu romance com Maria Dorotéia. Esta obra apresenta-se dividida em duas partes distintas. A primeira discorre sobre a iniciação amorosa, o namoro, a felicidade do amante, os sonhos de uma família, a defesa da tradição e da propriedade, sempre numa postura patriarcal. A segunda parte, sob a influência dos sofrimentos provocados pela cadeia, mostra-nos uma série de reflexões que abordam desde a justiça dos homens até os caminhos do destino e a eterna consolação no amor que sente por Marília. Agora vamos analisar o poema Soneto 14, de Cláudio Manuel da Costa. O poema é um soneto e construído com esquemas de rimas ABBA nos quartetos e CDC nos tercetos, composto por versos decassílabos seguindo a medida nova. Dessa forma, podemos observar a influência do classicismo português pela adoção do soneto, que é o símbolo da perfeição. O poeta já deixa claro qual é o tema do seu soneto, a tranquilidade do campo e a corrupção da vida urbana, a partir da descrição da natureza, relacionando-a com sentimentos, em trechos como que bem é ver-nos nos campos. Ali respira amor, sinceridade. Mostrando assim a sua característica valorização do campo. Sendo assim, nos primeiros versos, o eu lírico, por meio de uma metáfora, o rosto da violência, sintetiza o quão desastroso pode ser deixar o campo. E é essa situação do sujeito lírico. Ele adverte àqueles que planejam deixar o trato pastoril que na cidade os desgostos e desilusões são inevitáveis. Assim sendo, o leitor percebe que a imagem do campo é idealizada, um local puro, inocente, onde as perturbações que acometem o viver não conseguem adentrar. Se o amor pode respirar apenas no campo, logo pode-se dizer que ele é sufocado na cidade, devido à mentira e à hipocrisia. Em trechos como quem deixa o trato pastoril, amado pela ingrata, civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. E aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Dessa forma, deixando claro a exaltação da natureza. É isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre o arcadismo. Continue assistindo nossos vídeos. Boa noite!